Por todo o cosmos existem objetos tão estranhos e maravilhosos que desafiam até a imaginação humana mais fértil. Estrelas que pulsam como corações gigantes, buracos negros que devoram até a luz, planetas feitos de diamante, luas cobertas de lava ou oceanos escondidos sob o gelo. Cada canto do universo parece ter sua própria beleza cósmica. Mas sabe o que é mais curioso? Não precisamos ir muito longe para encontrar esses espetáculos da natureza. Nosso próprio sistema solar é um verdadeiro parque de diversões astronômico, um recorte riquíssimo da diversidade cósmica. Vamos começar pelo Sol, essa anã laranja absolutamente essencial para a vida aqui na Terra. Ele não é apenas uma bola de gás brilhante, é um reator nuclear natural, mantendo tudo ao nosso redor aquecido, vivo e em constante movimento. Ele nasceu de uma nuvem de gás e poeira há cerca de 4,6 bilhões de anos, junto com todos os outros corpos que hoje giram ao seu redor. Ou seja, tudo que está em volta do Sol, incluindo eu e você, é basicamente poeira de estrela. Quando essa nuvem colapsou sob sua própria gravidade, formou o Sol no centro, e tudo que sobrou começou a se juntar em blocos e pedaços, formando mundos inteiros. Planetas rochosos como a Terra, gigantes gasosos como Júpiter, bolas de gelo como Plutão, asteroides metálicos, luas vulcânicas, anéis feitos de poeira, um verdadeiro catálogo de maravilhas, tudo nascido do mesmo berço estelar. Cada corpo do sistema solar conta uma parte dessa história. Mercúrio, todo queimado pelo calor do Sol, parece uma cicatriz viva da juventude do sistema. Vênus, com sua atmosfera densa e sufocante, é um lembrete de como pequenos detalhes mudam tudo. Marte, nosso vizinho vermelho, guarda rastros de um passado úmido, como um planeta que, no passado, era um espelho do que a nossa Terra viria a se tornar. Júpiter, com sua mancha vermelha do tamanho de planetas, é praticamente um sistema solar em miniatura, com mais de 90 luas ao seu redor, incluindo Europa, que pode esconder um oceano sob sua crosta de gelo. Saturno nos fascina com seus anéis majestosos. Urano gira de lado como se tivesse caído e nunca mais se levantado. E Netuno dança com ventos supersônicos num azul hipnótico. Até os corpos pequenos, como os asteroides e os cometas, são peças fundamentais. Eles carregam os ingredientes primordiais que ajudaram a formar os planetas e talvez até tenham trazido a água e as moléculas orgânicas que permitiram a vida aqui. Então, no vídeo de hoje, faremos uma viagem até alguns desses mundos e olharemos o sistema solar por um ângulo que você nunca viu. Começaremos nossa jornada nos confins do sistema solar, em um local onde os planetas anões reinam absolutos, o cinturão de Kuiper. Lá é o lar de um dos objetos mais bizarros do sistema solar. Ele tem um formato parecido com o de um ovo, é o corpo com mais de 100 km com a rotação mais rápida do sistema solar, possui um conjunto de anéis e 2 luas. Esse é o planeta anão Haumea, um dos objetos mais fascinantes do sistema solar. Seguindo em direção ao centro do sistema solar, visitaremos o sistema joviano, em especial Europa, uma lua de Júpiter que, ao que tudo indica, possui um oceano imenso abaixo de sua crosta congelada. Um oceano que pode conter mais água do que todos os oceanos da Terra. A pergunta que fica então é: será que esse mundo possui moléculas orgânicas assim como Encélado? Após isso, iremos até nosso vizinho vermelho, Marte. Lá veremos 3 descobertas realizadas por 3 missões diferentes. Elas não apenas nos ajudaram a compreender melhor o passado do planeta vermelho, que, ao que tudo indica, foi um mundo bem parecido com o nosso, como também nos ajudam a compreender o futuro, já que nos deu informações cruciais que possibilitarão um pouso humano em Marte. E não existe lugar melhor para terminar nossa viagem pelo sistema solar que o Sol.
Aqui, nessa região extremamente quente e hostil, existem dinâmicas que não compreendíamos direito até o envio da sonda Solar Parker. Enquanto orbitava o Sol a mais de 690 mil km por hora, ela nos esclareceu muitas das dúvidas que tínhamos sobre a nossa estrela, mas também criou novas perguntas, mostrando que o nosso astro-rei é muito mais complexo do que imaginávamos. Apertem os cintos, a jornada pelo nosso sistema planetário começa agora. Eu acredito que a maioria das pessoas saiba que o cinturão de Kuiper, o anel de corpos gelados que se estende muito além da órbita de Netuno, abriga alguns dos objetos mais estranhos de todo o nosso sistema solar. Dentro dessa região existem trilhões de cometas, asteroides e grandes planetoides, como Plutão, Eris e Makemake, um verdadeiro zoológico planetário. Mas uma das maiores esquisitices dali talvez seja um objeto que já foi conhecido como 2003 EL61, um corpo celeste que reúne em si características verdadeiramente únicas. Esse mundo distante orbita a uma distância média de cerca de 43 unidades astronômicas do Sol, ou seja, cerca de 6,45 bilhões de quilômetros, indo de um periélio de 34,6 até um afélio de 51,6 unidades astronômicas, e levando impressionantes 283 anos para completar uma volta ao redor do Sol. É uma órbita bem excêntrica, mas ainda assim suficiente para classificar EL61 como um objeto clássico do cinturão de Kuiper. Em 2008, 2003 EL61 foi oficialmente designado como planeta anão, se juntando à categoria de Plutão, Eris, Ceres e Makemake. Mas, diferente dos outros planetas anões, esse objeto extraordinário nos reserva várias surpresas. Ele que agora é conhecido por seu nome definitivo, Haumea. O destino curioso de 2003 EL61 parecia já traçado. Em julho de 2005, ele foi anunciado como possível 10º planeta do Sistema Solar. Pouco tempo depois, acabou envolvido numa espécie de história de espionagem astronômica que o tornou famoso até fora do meio científico, apenas para ser esquecido pela mídia um mês depois, quando uma conferência bombástica no fim de agosto trouxe à tona a descoberta de 2003 UB313, o planeta anão que hoje chamamos de Eris. Toda essa confusão começou em 28 de julho de 2005, quando José Luiz Ortiz, do Instituto de Astrofísica de Andaluzia, anunciou que após analisar imagens capturadas em 7 de março de 2003, junto com outros colegas do Observatório de Serra Nevada, na Espanha, havia descoberto um novo grande objeto pertencente à classe dos corpos do cinturão de Kuiper. Pouco tempo depois, no entanto, Michael Brown, da Caltech, revelou que sua equipe já havia detectado o mesmo objeto em 6 de maio de 2004, mas que não haviam anunciado porque ainda estavam estudando a possível existência de um satélite. Mas beleza, até aí tudo normal. Um dos riscos de adiar um anúncio é justamente que alguém descubra e anuncie antes de você. Brown e seus colegas inicialmente aceitaram a situação e até parabenizaram os espanhóis. O problema começou dias depois, quando os americanos perceberam que os registros de acesso aos arquivos das observações do EL61 feitas com o seu telescópio nos 6 meses anteriores haviam sido acessados por computadores do Instituto de Andaluzia. A suspeita de que os espanhóis espiaram os dados se tornou forte e, claro, gerou polêmica e muita discussão. E, para piorar, o receio de que outras descobertas em andamento também pudessem ser reveladas levou a equipe de Brown a apressar o anúncio da descoberta de 2003 UB313, um grande objeto que, até a decisão da União Astronômica Internacional em 2006, seria chamado de o 10º planeta do Sistema Solar.
Independentemente dos julgamentos éticos sobre o que pode ou não ter acontecido, o fato é que Ortiz e sua equipe realmente foram os primeiros a fotografar EL-61, mas sempre ficou a suspeita de que eles só vasculharam as imagens antigas depois de obterem online a localização apontada pelas observações de Brown. Por isso, nos registros do Minor Planet Center, o crédito pela descoberta foi dado à equipe europeia, embora, talvez como forma de amenizar os ânimos, a escolha do nome tenha sido deixada para a equipe de Brown, que batizou o objeto de Haumea. Polêmicas à parte, os astrônomos agora tinham em mãos um ponto brilhante que se movia pelo cinturão de Kuiper em uma órbita aparentemente comum, mas o que ele realmente era em termos de massa, tamanho e, mais intrigante ainda, formato físico, ainda estava longe de ser compreendido. Na ausência de evidências em contrário, se assumiu inicialmente que Haumea tinha uma forma aproximadamente esférica. Mas qual seria seu tamanho? Muitas vezes, quando os astrônomos descobrem objetos assim, eles não sabem de fato qual é o tamanho, apenas o brilho, e ele nos diz quanta luz solar é refletida. Mas esse brilho pode significar que o objeto é grande e reflete muita luz, ou que é pequeno, mas extremamente refletivo, como uma bola de neve. Então, como eles fariam para determinar o tamanho a partir do brilho? E, mais complicado ainda, como determinariam a massa? No caso de Haumea, diferente de outros planetas anões, a sorte deu uma grande ajuda aos astrônomos. Logo após sua descoberta, 2 pequenos satélites foram detectados orbitando o objeto. O primeiro, posteriormente batizado de Hiaka, em homenagem à filha mais velha da deusa Haumea, foi descoberto em 28 de janeiro de 2005, por meio de dados do Observatório Keck. Para isso, utilizaram um sistema de óptica adaptativa com estrela-guia a laser, que corrige em tempo real a turbulência atmosférica. A partir de 5 observações realizadas ao longo de 6 meses, foi possível determinar com precisão a órbita do satélite e, mais tarde, seu tamanho. O resultado, Hiaka tem cerca de 310 km de diâmetro e orbita Haumea a uma distância de 49.500 km, completando uma volta em 49 dias. Já o segundo satélite, descoberto em 30 de junho de 2005, foi nomeado de Namaka, a filha mais nova da deusa, e tem apenas 170 km de diâmetro, orbitando mais próximo do corpo principal. Pode parecer que a descoberta de 2 pequenos satélites não muda muita coisa, mas, na verdade, é de extrema importância. Quando se conhece a distância do satélite até o corpo principal e seu período orbital, é possível aplicar a terceira lei de Kepler para calcular a massa do corpo central. E esse cálculo mostrou que Haumea possui cerca de 1/3 da massa de Plutão, uma confirmação de que estávamos diante de um planetoide realmente grande, o maior em termos de massa depois de Eris, Plutão e Makemake. Infelizmente, saber a massa ainda não nos diz tudo sobre o tamanho real de um objeto. Um planeta, asteroide ou corpo do cinturão de Kuiper pode ser pequeno e denso, como se fosse feito de rocha, ou grande e pouco denso, como se fosse composto de gelo. Para estimar o tamanho, é necessário fazer suposições sobre sua densidade e, assim, tentar deduzir do que ele é feito. Claro, o brilho aparente também pode dar pistas sobre o tamanho, mas isso depende de outro fator importante, o albedo. Ele representa a porcentagem de luz refletida por uma superfície em relação à luz incidente. Mas, ainda assim, como já vimos, um objeto pode ser brilhante porque é grande ou porque sua superfície reflete muita luz solar. No caso de Haumea, a análise da cor superficial não trouxe indícios muito claros. A coloração era neutra, como a de outros objetos do cinturão de Kuiper, sugerindo uma superfície composta por uma mistura de gelo e materiais ricos em carbono. No entanto, a grande surpresa veio algum tempo após a descoberta, quando estudaram a curva de luz de Haumea, que apresentava variações acentuadas em um período de 3,9 horas.
Isso só podia ser explicado por um período de rotação extremamente rápido, o que indicava que Haumea era o objeto de pelo menos 100 km de diâmetro mais rápido em rotação de todo o sistema solar. Mas havia um problema. Uma rotação tão rápida modificaria qualquer forma originalmente esférica, transformando o objeto, independentemente da densidade, em um corpo alongado com forma triaxial. E isso seria inédito para um KBO daquele porte. Os astrônomos já tinham conseguido determinar alguns parâmetros, como luminosidade, massa e período de rotação. Seria possível combiná-los para calcular o tamanho real de Haumea? A resposta é sim, ainda que de forma hipotética e aproximada. Foi aí que os computadores entraram em cena, com sua capacidade de processar milhares de modelos baseados nas características conhecidas e comparar os resultados com os dados reais obtidos pelas observações. Assim, foi determinado que a forma mais provável de Haumea era a de um elipsoide triaxial, com dimensões aproximadas de 2.000 por 1.500 por 1.000 km, ou seja, um ovo gigante coberto por gelo. Mas, mesmo tendo uma boa noção do seu tamanho, essa ainda era uma estimativa aproximada. Então, eu tenho certeza que você deve estar se perguntando agora, se os astrônomos conseguem determinar o tamanho de exoplanetas a anos-luz de distância, como já vimos muitas vezes aqui no canal, como não conseguem fazer o mesmo com um objeto no nosso próprio sistema solar? Bom, quando se trata de exoplanetas, a maioria das detecções acontece por meio do método de trânsito. Isso quer dizer que os astrônomos observam a estrela e medem quanto da sua luz é bloqueada quando o planeta passa na frente dela. Como a estrela está muito longe e brilha muito forte, qualquer queda na luz é muito perceptível e dá para calcular com uma boa margem o tamanho do planeta que fez sombra ali. Já quando se fala de planetas anões, não temos essa oportunidade. Quer dizer, até temos algo parecido, mas ocorre muito raramente e precisa de uma série de fatores para dar certo. Essa é a chamada ocultação estelar. Esse fenômeno acontece quando um corpo do sistema solar, visto da Terra, passa na frente de uma estrela, projetando uma sombra. A partir da medição do tempo em que a estrela desaparece, reaparece e da forma como sua luz se apaga, é possível reconstruir o perfil projetado do corpo ocultador e, às vezes, até detectar a presença de uma atmosfera. Claro, esse método não pode ser usado sempre, já que ocultações por objetos tão pequenos são extremamente raras. Mas, como tudo que envolve a descoberta de Haumea se resume a muita sorte, alguns anos mais tarde, algo extraordinário e inesperado aconteceria. Foi apenas em 2017, muitos anos após sua descoberta, que algo aconteceu. Dados apontavam que no dia 21 de janeiro daquele ano, Haumea ocultaria uma estrela de 17ª magnitude, cerca de 25 mil vezes mais fraca que a estrela menos brilhante visível a olho nu. A faixa de totalidade do evento atravessaria a Europa Central. Dezenas de observadores, tanto profissionais quanto amadores, acompanharam o fenômeno naquela região com o objetivo de medir a duração da ocultação ou, pelo menos, relatar a ausência dela em seus respectivos locais. Graças a esses dados, foi possível reconstruir a forma tridimensional completa do planeta anão, e o resultado surpreendeu. Haumea possui um eixo maior de pelo menos 2.322 km, maior do que se esperava, e comparável ao diâmetro de Plutão e Eris, os planetas anões mais massivos do Sistema Solar, que medem 2.375 e 2.325 km, respectivamente. Essa proximidade com os números gerados anteriormente mostram como as simulações por computador são importantes e como elas podem chegar bem próximas ao valor real. Bom, com a massa e o tamanho agora conhecidos, finalmente foi possível calcular a densidade média de Haumea, 1,8 gramas por centímetro cúbico, um valor consideravelmente menor que os 2,6 gramas por centímetro cúbico estimados anteriormente, com base na ideia de que sua forma alongada se devia ao equilíbrio hidrostático.
Com isso, a imagem geral do objeto começava a se formar, mas ainda havia uma peculiaridade no ar, talvez a mais surpreendente de todas. Durante a ocultação, antes e depois do evento central, foram registradas quedas inesperadas e breves no brilho da estrela. Esse comportamento incomum era semelhante ao observado em 1977, quando quedas de luminosidade inesperadas durante uma ocultação levaram à descoberta dos anéis extremamente tênues de Urano. Talvez por isso, as flutuações de brilho detectadas em Haumea foram rapidamente atribuídas à presença de um anel. Um anel que, mais tarde, revelou ter 4.560 km de diâmetro e 70 km de largura. Uma estrutura provavelmente composta por detritos gelados e que está no mesmo plano do equador de Haumea e da órbita do satélite Hiaka. Um achado completamente inesperado, ainda mais se tratando de um objeto tão bizarro em forma e localização. O raio do anel coincide com uma ressonância de movimento médio de 3:1 com um período de rotação de Haumea, ou seja, a cada 3 rotações do planeta anão, as partículas do anel completam uma órbita. Assim, o planeta anão passou a ser visto como uma espécie de mini Netuno, o único objeto transnetuniano conhecido com essa característica. Mas não são só planetas e planetas anões que podem possuir essa característica. O primeiro asteroide a apresentar um sistema de anéis foi Chariklo, com 230 km de diâmetro. A descoberta também foi feita por meio da observação de uma ocultação estelar, em 3 de junho de 2013. Outro corpo menor, o Centauro Quiron, com 166 km de diâmetro, também é suspeito de abrigar um anel. No entanto, esses 2 asteroides são pequenos e pertencem à classe dos Centauros, corpos que transitam entre as órbitas de Saturno e Netuno. Já Haumea é um corpo muito mais distante do Sol, de uma classe dinâmica completamente diferente, bem maior que Chariklo ou Quiron, possuindo 2 satélites e uma forma triaxial incomum. E todas essas bizarrices traz muitas perguntas. Será que os anéis são estruturas comuns em grandes objetos do cinturão de Kuiper? E, se sim, como eles se formaram? Teria a evolução do cinturão de Kuiper sido muito mais violenta do que se imaginava? Os anéis têm alguma relação com a forma bizarra de Haumea? E por que ele não possui uma atmosfera rarefeita como Plutão? A primeira pergunta começou a ser respondida de forma positiva em 2023, com a descoberta de 2 anéis tênues ao redor do grande KBO Kuaoar. Já as outras perguntas ainda estão sendo investigadas. A hipótese mais aceita é a de que há 4,5 bilhões de anos, quando o sistema solar ainda se formava, Haumea era uma bola de gelo e rocha com mais ou menos o mesmo tamanho de Plutão. Nesse período, outro grande objeto do cinturão de Kuiper teria colidido com Haumea. Essa colisão teria derretido boa parte do gelo superficial e aumentado de forma desproporcional sua velocidade de rotação. A força centrífuga resultante então teria alongado o corpo, dando origem à sua forma semelhante a uma bola de futebol americano. Parte dos destroços desse impacto se aglutinou para formar os satélites, e o material mais fino teria dado origem ao anel. Esse cenário também foi reforçado com a descoberta de outros objetos do cinturão de Kuiper que compartilham órbitas muito semelhantes à de Haumea. E, o mais interessante, a colisão teria ocorrido em uma região do espaço onde os objetos não permanecem por muito tempo. Isso porque, devido à ressonância gravitacional com Netuno, suas órbitas tendem a se tornar instáveis e, eventualmente, eles podem migrar para o sistema solar interno. Se estivesse mais próxima do Sol, chamaríamos Haumea e seus fragmentos de cometas. De fato, o impacto colossal que criou a família de Haumea certamente produziu inúmeros fragmentos menores, e muitos deles já devem ter cruzado o céu da Terra como cometas brilhantes. No fim das contas, mesmo com as peças ainda incompletas, o antigo 2003 EL61 está se revelando um daqueles objetos que, em algum ponto da jornada científica para se montar o quebra-cabeça do sistema solar, força uma revisão radical de ideias já estabelecidas.
Antes de sua descoberta, ninguém imaginava que um planeta anão tão grande pudesse ter um formato tão diferente daquele exigido pelo chamado equilíbrio hidrostático, justamente um dos critérios adotados pela União Astronômica Internacional para definir o que pode ou não ser chamado de planeta ou planeta anão. E eu já sei o que você está pensando. Seria incrível poder ir até lá e confirmar tudo isso com os próprios olhos, ou pelos olhos de uma sonda, como a New Horizons fez com Plutão. Mas, infelizmente, devido à distância e complexidade, nenhuma missão para Haumea foi planejada até agora. E isso é triste, porque seria simplesmente espetacular e emocionante poder ver de perto um objeto tão alienígena, tão contraditório e tão fascinante. Décadas de exploração do sistema solar mostraram que Europa é um dos lugares mais promissores para encontrar vida além da Terra. Isso se deve ao vasto oceano que a Lua esconde sob sua crosta gelada. A primeira evidência desse oceano subterrâneo surgiu quando a sonda Voyager da NASA sobrevoou Júpiter há cerca de meio século. Os dados revelaram que Europa não era apenas gelada, mas tinha uma superfície externa jovem e que era renovada frequentemente. Missões subsequentes para estudar Júpiter e suas luas sugeriram que o oceano subterrâneo de água líquida de Europa contém o dobro do volume de todos os oceanos da Terra combinados. No entanto, o que realmente intriga é a possibilidade de que essa lua tenha abrigado vida em suas misteriosas águas escuras, onde moléculas orgânicas e potenciais fontes de energia podem existir. Recentemente, o telescópio espacial mais poderoso já construído entregou seus primeiros resultados significativos sobre a Lua joviana. O telescópio espacial James Webb focou um pouco do seu disputado tempo na Lua Europa e encontrou algo verdadeiramente notável: a presença de dióxido de carbono em um local muito específico na superfície da Lua, indicando que algo intrigante pode estar acontecendo em seu interior. Mas como Webb descobriu dióxido de carbono na superfície de Europa? Como os astrônomos têm tanta certeza de que ele veio abaixo da superfície da Lua? E, o mais importante, por que a descoberta de dióxido de carbono na superfície de Europa é tão importante? O telescópio espacial James Webb utiliza dois instrumentos-chave para estudar Europa: a NIRCam e a NIRSPEC. A NIRSPEC, como o nome sugere, é o espectrógrafo de infravermelho próximo do James Webb e opera em uma faixa de comprimento de onda de 0,6 a 5 microns. Um espectrógrafo, também chamado de espectrômetro, é um instrumento usado para dispersar a luz de um objeto em um espectro. A análise do espectro de um objeto pode nos informar sobre suas propriedades físicas, incluindo temperatura, massa e composição química. Isso acontece porque os átomos e moléculas do objeto imprimem linhas em seu espectro e identificam exclusivamente cada elemento químico presente, e podem revelar uma riqueza de informações sobre as condições físicas do objeto. Já a NIRCam é a câmera principal do James Webb, especializada em capturar imagens de alta resolução na faixa do infravermelho próximo. Esse instrumento consiste em dois módulos, um para imagens de campo amplo e outro chamado de coronógrafo, um equipamento projetado para suprimir a luz brilhante emitida por estrelas ou planetas, revelando objetos mais fracos ao seu redor. Astrônomos usaram inicialmente o instrumento NIRCam para bloquear o brilho de Júpiter e observar Europa. Essa observação ocorreu em 9 de janeiro de 2023, durante a maior aproximação entre Europa e Terra. O Webb estava precisamente alinhado com seu espelho primário de 6,5 metros, apontando para a Europa, isso por aproximadamente 10 horas. Durante esse tempo, dados foram coletados simultaneamente pela NIRCam e NIRSPEC. Mas o que o Webb descobriu de tão importante na superfície de Europa?
A análise dos dados revelou a presença de dióxido de carbono em uma área muito específica da superfície gelada de Europa. O CO2 é um gás composto por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, sendo uma das moléculas mais significativas do universo. Esse composto químico desempenha um papel crucial na vida, participando de processos como fotossíntese, respiração e até no metabolismo, além de atuar como um dos mais eficazes gases de efeito estufa, retendo calor e influenciando o clima de um planeta. A primeira atitude dos astrônomos foi descobrir a origem do dióxido de carbono. Será que ele vinha do espaço exterior ou realmente estava emanando de dentro de Europa? Bom, se viesse de micrometeoritos ou de fora da Lua, teria sido uniforme em toda parte. No entanto, nesse caso, estava em uma área muito específica, o que é muito interessante, pois indica que algo está acontecendo abaixo dessa região. A pergunta agora é: como o dióxido de carbono chegou à superfície de Europa e por que ele está confinado a uma única região? Tudo indica que ele se originou no oceano subterrâneo de Europa, considerado um potencial habitat para a vida. Esse oceano tem uma profundidade estimada em cerca de 100 km, contendo mais água do que todos os oceanos da Terra combinados. Apesar do frio, esse oceano se mantém em estado líquido graças às forças gravitacionais exercidas por Júpiter, que esticam e comprimem o interior de Europa em um efeito sanfona, o que gera calor e energia. Uma camada de gelo com espessura entre 10 a 30 km separa esse oceano da superfície. No entanto, essa camada de gelo está longe de ser uniforme ou estática. Ela é dinâmica e marcada por fraturas, rachaduras, aberturas e outras características fascinantes. Essas aberturas no gelo permitem a troca de materiais entre o oceano e a superfície. O CO2 detectado pelo James Webb pode ter chegado à superfície por vários mecanismos. Pode ter sido dissolvido na água do oceano e posteriormente liberado como gás ou gelo, devido a mudanças na pressão ou temperatura. Outra hipótese é a de que ele poderia ter sido produzido por meio de reações químicas ou processos biológicos no oceano e depois transportado para a superfície por correntes oceânicas ou geysers. A região onde o dióxido de carbono foi observado fica perto do Equador de Europa, cobrindo aproximadamente 12% de sua área superficial. Essa área é conhecida como um terreno caótico, devido à sua paisagem intrincada e desordenada, caracterizada por cristas, rachaduras, blocos, depressões e domos. Essa aparência caótica é resultado das interações dinâmicas entre a casca de gelo e o oceano subterrâneo, fazendo com que o gelo derreta, congele, frature e se reorganize. Essa região, em particular, também está entre as áreas mais geologicamente ativas e diversas em Europa, o que a torna um alvo ideal para observações. Mas agora você deve estar se perguntando por que a descoberta de CO2 na superfície de Europa é tão importante. Bom, a presença de dióxido de carbono sugere a possibilidade de moléculas orgânicas ou até atividade biológica dentro do reino aquático oculto de Europa. O dióxido de carbono pode interagir com a água e formar reações químicas como o composto ácido carbônico, que pode se decompor e formar bicarbonato e íons de hidrogênio. Esses íons podem influenciar os níveis de pH, a temperatura e a circulação do oceano, criando ambientes químicos distintos que podem ser adequados para diversos tipos de formas de vida. Além disso, o dióxido de carbono pode reagir com outros compostos para dar origem a moléculas orgânicas mais complexas, como açúcares, aminoácidos, nucleotídeos e lipídios. Essas moléculas são os blocos fundamentais para a vida, constituindo carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos e gorduras, armazenando energia ou informações que podem ser aproveitadas por células vivas. Além disso, o dióxido de carbono pode ser tanto consumido quanto produzido pela atividade biológica dentro do oceano. Por exemplo, certos micro-organismos podem utilizar o dióxido de carbono como fonte de carbono e energia por meio de processos como a fotossíntese ou a quimiossíntese.
A descoberta de CO2 em Europa também nos ajudará a planejar futuras missões, como a Europa Clipper da NASA, projetada para realizar múltiplos sobrevoos em Europa e investigar sua geologia, composição e ambiente. A sonda terá vários instrumentos, incluindo câmeras, espectrômetros, radares, magnetômetros e detectores de plasma. Os dados coletados pelo James Webb auxiliarão na seleção de alvos e estratégias ótimas para a exploração, testando hipóteses sobre a habitabilidade do Oceano de Europa e procurando sinais potenciais de vida. A presença de dióxido de carbono na superfície caótica de Europa, revelada pelo James Webb, desvendou um capítulo intrigante na busca por vida além da Terra. Essa descoberta não apenas sugere a complexidade dinâmica entre o oceano subterrâneo e a crosta gelada da Lua joviana, mas também levanta a fascinante possibilidade de que processos químicos e até mesmo atividade biológica esteja ocorrendo nas profundezas de suas águas misteriosas. O dióxido de carbono na superfície de Europa aponta para a possibilidade de moléculas orgânicas e condições químicas que poderiam favorecer a vida. A interação do CO2 com a água abre caminho para reações químicas fundamentais, criando ambientes químicos distintos que poderiam ser propícios para formas de vida, incluindo a formação de moléculas orgânicas complexas. A importância dessa descoberta transcende as fronteiras da astrobiologia. À medida que compreendemos o significado dessa descoberta, vislumbramos não apenas as fascinantes implicações científicas, mas também a orientação para futuras explorações. A presença de dióxido de carbono na superfície de Europa não apenas valida a importância de futuras missões, como a Europa Clipper da NASA, mas também oferece insights cruciais na seleção de alvos e estratégias de exploração. Os dados do telescópio espacial James Webb desempenharão um papel vital no planejamento dessa missão, aprimorando nossa compreensão da habitabilidade do Oceano de Europa e impulsionando a busca por potenciais sinais de vida. Assim, enquanto esse incrível telescópio nos dá apenas um pequeno vislumbre do cosmos, somos lembrados de que a exploração contínua do Sistema Solar continua a desvendar mistérios cósmicos e a inspirar a imaginação humana, alimentando a busca incansável por respostas sobre a existência de vida além da Terra. Nos últimos meses, Marte tem surpreendido com descobertas impressionantes feitas por 3 missões diferentes da NASA. A primeira veio do Perseverance, que está explorando a cratera Jezero. Durante sua jornada, o robô encontrou uma rocha bem comum, coberta por padrões estranhos que lembram manchas de onça pintada. Essa formação exótica pode ser uma pista essencial de que, em algum momento do passado, Marte pode ter abrigado formas de vida microscópica. Os cientistas estão animados, já que esse achado representa uma das indicações mais fortes de vida passada já encontrada até agora. A segunda descoberta veio de outro ponto do planeta, onde o rover Curiosity está em operação há anos. Em uma de suas perfurações regulares, ele acabou rachando uma rocha que revelou um segredo inesperado. Sua composição era feita completamente de um elemento químico que ninguém imaginava encontrar por lá. Esse achado chamou a atenção porque esse tipo de material nunca tinha sido identificado em Marte. Agora, os pesquisadores se veem diante de um novo enigma: o que esse elemento revela sobre a história geológica marciana.
Já a terceira descoberta foi feita pela sonda InSight, que estuda o interior de Marte através de sensores sísmicos. Utilizando 4 anos de dados coletados, os cientistas chegaram a uma conclusão surpreendente. Existe um gigantesco reservatório de água líquida escondido sob a crosta marciana. Se esse oceano subterrâneo tivesse na superfície, cobriria o planeta inteiro com uma camada de água entre 1 e 2 quilômetros de profundidade. Isso muda completamente o que se pensava sobre o atual potencial de Marte abrigar a vida. Embora tenham origens distintas, essas 3 descobertas têm algo em comum. Todas elas desafiam o que achávamos que sabíamos sobre o planeta vermelho. Então, o que será que o Perseverance viu nessa rocha exótica que fez a NASA considerá-la uma candidata tão forte a conter sinais de vida antiga? Como a descoberta inesperada do Curiosity pode obrigar os cientistas a repensarem a formação de Marte? E o mais importante, como a NASA pretende trazer essa rocha misteriosa de volta à Terra para uma análise mais detalhada? Vamos começar pela missão mais antiga das 3, o Curiosity. Com o tamanho de um carro, o rover está vasculhando a cratera Gale e o Monte Sharp há mais de uma década. Embora sua missão original fosse durar 2 anos, o rover já acumula mais de 12 anos de descobertas sobre o clima, a estrutura do solo e as condições que poderiam ter permitido a vida em Marte. Logo após pousar na cratera, em agosto de 2012, o robô encontrou sinais de um antigo curso d'água, o que confirmou que já houve água corrente em Marte. Além disso, entre as descobertas mais impactantes do Curiosity está a presença de moléculas orgânicas em amostras rochosas. Isso sugere que o ambiente marciano foi, em algum momento, quimicamente mais ativo e diverso do que os cientistas imaginavam. Elementos fundamentais para a vida, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo também foram identificados. Durante as investigações feitas com sua broca, o rover encontrou minerais de argila, o que confirma a presença de água líquida persistente no passado. Além disso, ele registrou variações sazonais nos níveis de metano na atmosfera marciana, um fenômeno que pode estar relacionado a processos geológicos, mas que também levanta a possibilidade de ter origens biológicas. E para completar essas descobertas, o Curiosity recentemente fez outra revelação impressionante. Enquanto explorava uma região chamada Geddes Valles, um antigo canal que, segundo os cientistas, teria se formado há cerca de 3 bilhões de anos por ação da água misturada com sedimentos, o robô se deparou com algo totalmente inesperado. Essa área fica na encosta do Monte Sharp, uma enorme montanha com aproximadamente 5 km de altura, situada bem no centro da cratera Gale. Desde 2014, o Curiosity tem subido lentamente essa formação, analisando as camadas do solo marciano como se estivesse folheando um livro da história geológica do planeta. Isso porque cada faixa de sedimentos guarda pistas sobre como Marte evoluiu e se existiram condições para a vida no passado. E foi durante um desses trajetos que, ao passar sobre uma rocha, uma das rodas do rover acabou quebrando o material acidentalmente. O que surgiu da rachadura surpreendeu todos os envolvidos na missão. Um depósito de enxofre puro, com coloração viva entre tons de amarelo e verde. Embora visível à distância, a equipe da NASA queria ver de perto o que tinham encontrado. Para isso, enviaram comandos para o Curiosity fazer uma curva de 90 graus, reposicionando o robô de modo que suas câmeras pudessem capturar uma visão ampla e detalhada da área. Foi assim que, ao examinar marcas deixadas pelos pneus do rover, os cientistas notaram fragmentos de uma rocha esfarelada. Uma imagem obtida dias depois confirmou a suspeita. Ali estava o enxofre em estado puro, algo nunca visto antes em Marte. Embora já tivessem sido encontrados sulfatos, provavelmente sais com enxofre formados pela evaporação da água, essa foi a primeira vez que os pesquisadores identificaram enxofre cristalino, não ligado a minerais. Também já haviam sido observadas faixas de sulfato de cálcio, o principal componente do gesso, acumulado nas fissuras do solo marciano, indícios de antigos fluxos de água sob a superfície.
O mais impressionante dessa descoberta é que ela aconteceu por acaso. Ninguém imaginava encontrar enxofre puro naquela região. Infelizmente, como os fragmentos estavam esfarelados e frágeis demais, o Curiosity não conseguiu perfurar a rocha original para coletar uma amostra viável. Mas logo os cientistas identificaram uma nova rocha próxima, apelidada de Mammoth Lakes. Usando seu braço robótico de 2 metros, o rover perfurou com sucesso o material e extraiu um pó fino para análise. Essa amostra pode ajudar os cientistas a entender melhor a composição da crosta marciana. Embora os testes laboratoriais ainda estejam em andamento, já existem hipóteses iniciais sobre a origem do enxofre. Na Terra e em lugares com atividade vulcânica, como a Lua Io de Júpiter, esse tipo de enxofre costuma surgir naturalmente em emissões vulcânicas ou em fontes termais. Diferente do enxofre que está preso em minerais, essa forma pura é bem mais rara e, geralmente, está associada a regiões com forte atividade geológica. Mesmo assim, há outras possibilidades. Por exemplo, minerais de sulfato podem ter se decomposto ao longo do tempo, principalmente em ambientes de antigos lagos marcianos, formando enxofre puro durante o processo de evaporação. E Marte não é o único lugar onde a presença de enxofre cristalino deixou os cientistas intrigados. Em 2023, a missão indiana Chandrayaan-3 fez história ao pousar no Polo Sul da Lua. Após o pouso, o lander liberou um rover equipado com uma tecnologia de ruptura laser, chamada de LIBS. Com isso, também foi possível detectar enxofre puro por lá. O instrumento LIBS basicamente dispara feixes de laser em uma amostra, vaporizando seu material e o transformando em plasma incandescente. A partir daí, ele coleta a luz gerada por esse plasma e analisa os comprimentos de onda emitidos, permitindo identificar os elementos químicos presentes na composição. Entre os componentes detectados estavam o ferro, alumínio, titânio, oxigênio, silício, cálcio e cromo. No entanto, o que realmente chamou a atenção dos cientistas foi a presença inesperada de enxofre. Uma das explicações possíveis para isso envolve o fenômeno conhecido como armadilha fria. Em determinadas áreas das crateras polares da Lua, onde a luz solar nunca chega e o frio é extremo, o vapor da água pode se deslocar e congelar, aderindo à superfície como gelo. Durante esse congelamento, pequenas quantidades de outros compostos, como o enxofre, podem ser capturadas. Posteriormente, a radiação de alta energia pode quebrar esse gelo, liberando o enxofre aprisionado. Além disso, esse elemento também tem ligação com processos vulcânicos, que são fundamentais para reconstruir a história geológica da Lua. O detalhe mais intrigante dessa detecção é que, mesmo após diversas sondas orbitais mapearem o polo sul lunar, nenhuma havia conseguido identificar o enxofre. Isso acrescenta mais uma peça ao quebra-cabeça sobre a composição química e a evolução da Lua. E embora a missão Chandrayaan-3 não tenha detectado diretamente gelo no local de pouso, houve um progresso significativo na busca por água, só que em Marte. Mas calma que a gente vai falar disso mais tarde, já que o Curiosity não é o único rover trabalhando em Marte. A cerca de 2.300 km de distância, outro explorador segue ativo, o rover Perseverance, que está em operação desde 2021. Recentemente, esse robô fez uma descoberta incrível, que pode mudar tudo o que pensávamos sobre o planeta vermelho. O Perseverance é peça central da missão Mars 2020 e seu objetivo principal é examinar a cratera Jezero, uma área escolhida a dedo pelos cientistas por suas características geológicas. Estima-se que, há bilhões de anos, esse local abrigava um rio e um lago, criando condições ideais para o surgimento de vida microbiana. E isso faz dele um dos pontos mais promissores para buscar evidências de que Marte já foi habitável. Desde que aterrissou em solo marciano, em fevereiro de 2021, o Perseverance já obteve 3 conquistas marcantes. Primeiro, confirmou que a cratera Jezero realmente tem sedimentos de um antigo delta, o que significa que água fluía por ali. Depois, começou a coletar amostras de solo e rocha,
armazenando-as cuidadosamente em tubos selados, com o plano de enviá-los futuramente para a Terra. Por fim, conseguiu produzir oxigênio a partir da atmosfera marciana com o instrumento MOXIE, um experimento essencial para futuras missões humanas. Mas foi recentemente que surgiu uma das descobertas mais empolgantes. O rover encontrou uma rocha com formato de ponta de flecha, nomeada de Cheyava Falls. Usando seu instrumento Sherlock, o robô detectou moléculas orgânicas ricas em carbono, compostos fundamentais para a existência da vida como a conhecemos. A presença de linhas de sulfato de cálcio nessa rocha também indica que a água passou por ali. Tudo isso reforça a ideia de que Jezero já foi um ambiente aquático, possivelmente com condições adequadas para a vida. Mas o que mais chamou a atenção dos cientistas, no entanto, foram os pequenos pontos milimétricos cercados por anéis escuros, semelhantes às manchas vistas na pele de uma onça pintada. Esses pontos contêm altos níveis de ferro e fosfato, elementos que, aqui na Terra, estão frequentemente ligados a vestígios fossilizados de micro-organismos subterrâneos. A rocha Cheyava Falls também se destaca por estar posicionada em um local especial, à beira de um antigo canal de rio que, segundo os pesquisadores, foi moldado pelo fluxo de água que um dia encheu a cratera Jezero. Uma hipótese é que lama rica em material orgânico se acumulou naquela área, endurecendo com o tempo e formando a rocha atual. Mais tarde, uma nova corrente de água teria deixado marcas esbranquiçadas de cálcio e criado as manchas escuras vistas pelo Perseverance. Mesmo com sinais animadores, como a presença de compostos orgânicos, é preciso cautela. Essas informações ainda podem ter origens em fenômenos que nada têm a ver com a vida. Por exemplo, as manchas negras também podem ter surgido por conta de reações químicas intensas, resultado do contato do cálcio com a rocha durante eventos vulcânicos antigos. Para investigar isso, o Perseverance conta com lasers, espectrômetros de raio-x e câmeras que capturam imagens em altíssima resolução. O rover tem sido essencial para analisar essa rocha enigmática, mas a NASA pretende dar um passo além. O objetivo agora é conseguir trazer uma amostra de Cheyava Falls para ser estudada aqui na Terra, com recursos laboratoriais bem mais potentes. Com acesso a instrumentos avançados que o Perseverance não possui, os cientistas esperam decifrar de vez os segredos escondidos naquele antigo leito de rio marciano. No entanto, o processo para retornar essas amostras ainda está sendo planejado e pode levar vários anos até que a análise completa seja possível. No entanto, não são apenas os rovers que fazem descobertas na superfície marciana. Outro equipamento da NASA também vem coletando dados, e a descoberta que ele fez pouco tempo atrás decifrou um dos maiores mistérios do planeta vermelho: para onde foi toda a água de Marte? Após uma longa análise dos dados da sonda InSight, que passou anos monitorando tremores no solo marciano, pesquisadores descobriram algo impressionante. Existe um oceano de água líquida escondido entre 11 e 20 quilômetros abaixo da superfície de Marte. Esse reservatório subterrâneo é tão vasto que, se estivesse na superfície, cobriria o planeta inteiro com um oceano de 2 quilômetros de profundidade. Mesmo estando fora do alcance dos equipamentos atuais e de possíveis astronautas em um futuro próximo, essa descoberta resolve um dos grandes mistérios de Marte: onde a água se escondeu. Isso mesmo, Marte nem sempre foi esse mundo seco e empoeirado. Décadas de exploração já revelaram que, bilhões de anos atrás, o planeta era bem diferente. Ele tinha uma atmosfera mais espessa e um clima mais quente, permitindo a existência de água líquida fluindo pela superfície. Mas, ao contrário da Terra, Marte perdeu seu campo magnético bem cedo em sua história. Sem esse escudo protetor, sua atmosfera ficou vulnerável ao vento solar constante. Com o tempo, esse vento solar foi arrancando lentamente a atmosfera, fazendo com que a pressão caísse drasticamente. À medida que a atmosfera afinava, tornou-se cada vez mais difícil para a água líquida existir na superfície.
A água que ainda estava lá começou a evaporar e a escapar para o espaço. A perda de atmosfera também causou um efeito estufa mais fraco, levando a uma queda brusca de temperatura. Marte deixou de ser um ambiente úmido e quente para se tornar o mundo frio e seco que conhecemos hoje. À medida que o planeta esfriava, o restante da água líquida congelava, virando gelo superficial ou permafrost abaixo da superfície. No entanto, de acordo com os modelos teóricos, mesmo depois de considerar a quantidade de água perdida no espaço, Marte ainda deveria ter muita água. Só o gelo nos polos não seria suficiente para explicar tudo. Agora, finalmente, talvez tenhamos encontrado a água que faltava, bem abaixo da crosta marciana. O engraçado é que justo agora, quando achamos que já descobrimos todos os segredos do nosso vizinho vermelho, Marte nos surpreende mais uma vez. Embora os rovers estejam fazendo um trabalho incrível em revelar os mistérios do planeta, as futuras missões que pretendem trazer amostras coletadas pelo rover Perseverance de volta à Terra representarão um avanço gigantesco. Essas missões vão aprimorar drasticamente nosso entendimento sobre o clima, o ambiente e a possibilidade de vida em Marte, além de preparar o terreno para a futura exploração humana. Ainda teremos que esperar alguns anos até que essas missões se tornem realidade, mas essa espera certamente valerá a pena. Explorar Marte nunca foi apenas uma questão de curiosidade científica. Cada descoberta feita pelos rovers, sondas e instrumentos enviados até lá ajudam a montar um quebra-cabeça muito maior, entender como o planeta vermelho evoluiu, quais recursos ele ainda guarda e, principalmente, se ele poderá um dia abrigar seres humanos. O enxofre cristalino, as moléculas orgânicas, os antigos deltas fluviais, os depósitos subterrâneos de água líquida, tudo isso não são apenas registros de um passado distante, mas pistas fundamentais para o futuro. Se queremos um dia pisar em Marte, precisamos saber onde há água, quais materiais podem ser aproveitados, se há riscos geológicos e até mesmo se já existiu ou ainda pode existir alguma forma de vida por lá. E não estamos falando apenas de ciência, estamos falando de sobrevivência. Missões tripuladas exigirão muito mais do que tecnologia de ponta, precisarão de conhecimento profundo sobre o ambiente marciano. Por exemplo, onde encontrar gelo, como gerar oxigênio, como se proteger da radiação. E, o mais fascinante, será que poderemos contar com os próprios recursos de Marte para sustentar uma base humana? O trabalho dos rovers é, nesse sentido, uma espécie de ensaio geral. Eles testam as possibilidades, enfrentam os desafios e nos mostram o que é viável e o que ainda precisa ser aprimorado. A coleta e o retorno de amostras, por exemplo, podem abrir portas para descobertas que nenhum equipamento remoto seria capaz de alcançar. Só em laboratórios na Terra é que poderemos analisar com precisão cada mineral, cada traço químico, cada possível indício de vida. Com cada passo, nos aproximamos não apenas de respostas, mas também de novas perguntas. E é justamente isso que torna a exploração de Marte tão empolgante, porque entender Marte é, de certa forma, entender a própria Terra, como ela surgiu, como evoluiu e o que pode acontecer com ela no futuro. É também dar o primeiro passo para nos tornarmos uma civilização multiplanetária, capaz de expandir seus horizontes e ultrapassar as fronteiras do nosso mundo natal. A jornada rumo a Marte ainda está nos seus primeiros capítulos, mas com tudo que já aprendemos, podemos afirmar com segurança: o planeta vermelho já não é mais tão misterioso quanto antes. E quanto mais o estudamos, mais ele deixa de ser apenas um ponto brilhante no céu para se tornar um destino real, possível e talvez um dia habitável.
No dia 28 de abril de 2021, um feito extraordinário entrou para a história da exploração espacial. Foi nessa data que a sonda Solar Parker, um projeto audacioso da NASA, tornou-se a primeira espaçonave a literalmente tocar o Sol. Isso significa que ela não apenas se aproximou, mas realmente entrou em uma parte da atmosfera externa solar, chamada de coroa solar, um local tão quente e hostil que muitos achavam impossível chegar perto sem virar cinzas. Mas essa aventura não parou por aí. Avançando até a véspera de Natal de 2024, a Parker foi ainda mais longe, ou melhor, ainda mais perto. Durante esse sobrevoo histórico, ela superou seu próprio recorde de proximidade e velocidade. Ninguém jamais havia visto algo parecido. A sonda cruzou o espaço ao redor do Sol a incríveis 690 mil km por hora. Para se ter uma ideia, isso é rápido bastante para dar quase 17 voltas ao redor da Terra em apenas uma hora. Assim, a Parker conquistou o título de objeto mais veloz já construído pela humanidade. Essa façanha não foi apenas um espetáculo de engenharia e coragem. As informações coletadas por essa missão têm um valor incalculável. Cada dado transmitido pela Parker ajuda os cientistas a entender melhor os segredos do Sol, como ele libera energia, como influencia o clima espacial e como seus ventos solares podem impactar nossos satélites e redes de comunicação aqui na Terra. Nos próximos anos, essas descobertas certamente vão transformar nosso conhecimento sobre nossa estrela mais próxima. Mas com tudo isso surge uma pergunta: como a Parker conseguiu chegar tão perto do Sol sem simplesmente derreter? Bom, para entender, primeiro precisamos mergulhar no ambiente escaldante onde a sonda ousou voar, cumprindo uma missão que por muito tempo parecia impossível. Parece intuitivo pensar que tocar uma superfície sólida, como a de um planeta, e interagir com uma atmosfera sejam coisas diferentes. Mas, no caso do Sol, essa diferença não se aplica de verdade. Eu sei, parece confuso, mas eu vou explicar. O Sol não possui uma superfície sólida porque não é feito de material sólido. Na essência, ele é uma imensa bola de gás ionizado quente, também conhecido como plasma. Quando olhamos para o Sol, enxergamos o que chamamos de fotosfera, a camada onde o gás se torna denso o bastante para que os fótons escapem. Essa camada não é uma atmosfera separada assentada sobre um corpo sólido, é o próprio material solar, que transita gradualmente de um plasma muito denso e quente no interior para um estado mais transparente e de baixa densidade à medida que se afasta do centro. Em outras palavras, nas estrelas, o conceito de atmosfera e superfície se misturam em uma coisa só. Não existe um corpo rígido esperando abaixo de um invólucro atmosférico, como ocorre nos planetas rochosos. Em vez disso, o material solar vai se rarefazendo continuamente conforme se distancia do núcleo. A temperatura da fotosfera varia de 4.000 a 6.500 graus Celsius. Acima dela está a cromosfera, que se estende até cerca de 2.500 km da fotosfera e é ainda mais quente, com temperaturas que chegam a 30.000 graus Celsius. E além de todas essas camadas está a coroa, a camada mais externa onde a Parker mergulhou. Nessa região, as temperaturas são extremas, alcançando de 1 a 3 milhões de graus Celsius, cerca de 500 vezes mais quente que a superfície. Esse fenômeno peculiar é um dos grandes mistérios da astrofísica. Normalmente, esperaríamos que, ao se afastar de uma fonte de calor, a temperatura caísse, como acontece quando nos afastamos de uma fogueira, por exemplo. Mas, no caso do Sol, ocorre o contrário. A temperatura aumenta conforme avançamos da superfície para a alta atmosfera. Então, como a Parker sobreviveu ao mergulhar em uma região onde as temperaturas ultrapassam 1 milhão de graus? É aí que entra a termodinâmica. Imagine abrir um forno aquecido a 200 graus Celsius. Vamos combinar que o ar lá dentro vai estar muito quente, mas se você colocar a mão rapidamente dentro dele sem tocar nada, você não vai se queimar de imediato. Isso acontece porque o ar tem baixa densidade e baixa capacidade térmica. Ele não armazena tanta energia de calor.
a transferência de calor do ar para sua pele é relativamente pequena, então você aguenta por um instante. Agora, pensa numa assadeira de metal no mesmo forno, também a 200 graus Celsius. Eu não aconselharia, mas se você tocar nela, vai se queimar na hora. Mas por que será que isso acontece? Bom, o metal tem capacidade térmica e densidade muito maiores, acumulando e transferindo muito mais energia do que o ar ao redor. Com isso, o calor passa rapidamente para sua pele, causando a queimadura imediata. Esse exemplo cotidiano se parece com o que ocorre na coroa solar. Lá, cada partícula tem uma temperatura altíssima, superior a 1 milhão de graus, pois elas se movem muito rápido. Mas, como a densidade da coroa é muito baixa, a quantidade total de calor disponível para transferência é pequena. Assim como o ar no forno, ela não transfere muito calor. Por isso, a Parker não recebeu uma quantidade esmagadora de energia térmica, mesmo passando por um plasma tão quente. Na prática, o escuro térmico da sonda chegou a cerca de 1400 graus Celsius. Embora esse número seja muito menor que os milhões de graus da coroa, ainda é incrivelmente alto, suficiente para derreter a maioria dos metais na Terra. Para comparação, o alumínio derrete a 660 graus, o ferro a 1538 graus e a lava vulcânica flui entre 700 e 1200 graus Celsius. Ou seja, a Parker sobrevive num ambiente mais quente que lava derretida, quase no ponto em que o ferro começaria a fundir. Para chegar nesse resultado, os engenheiros precisaram criar soluções engenhosas para protegê-la das condições extremas da coroa solar. 3 truques principais de engenharia foram usados para evitar que a nave derretesse. O primeiro, como sempre, é o escudo térmico. A sonda Solar Parker se protege das condições severas do Sol utilizando um avançado sistema de proteção térmica chamado TPS. Esse escudo mede 2,3 metros de diâmetro e tem cerca de 11,5 centímetros de espessura. Ele funciona como um guarda-sol, protegendo a espaçonave e seus delicados instrumentos do calor intenso e da radiação solar. Apesar das temperaturas extremas do lado de fora, essa camada protetora mantém o interior da sonda em agradáveis 30 graus Celsius. Construído com um composto de carbono-carbono, o TPS foi escolhido por sua resistência excepcional ao calor e pelo peso mínimo. Esse material é capaz de suportar temperaturas superiores a 2000 graus Celsius sem derreter ou se deteriorar, o tornando ideal para ambientes térmicos extremos. O núcleo do escudo contém uma camada de espuma composta em grande parte por espaços vazios, que funciona como uma barreira eficaz contra a transferência de calor. Já a camada mais externa recebe um revestimento cerâmico branco que reflete a energia solar, impedindo que ela seja absorvida e aumentando a eficiência do escudo. Enquanto a maioria dos instrumentos da sonda Solar Parker está estrategicamente posicionada atrás do escuro térmico, protegidas do calor brutal do Sol, 2 instrumentos cruciais precisam ficar diretamente voltados em direção à estrela para cumprir seus objetivos. O primeiro instrumento, chamado de Fields, é essencial para estudar os campos elétricos e magnéticos na atmosfera solar. Sua missão é investigar como a energia circula pela coroa. O Fields opera com longas antenas finas de cerca de 2 metros de comprimento que se estendem além da proteção do escudo térmico. Essas antenas interagem diretamente com partículas carregadas e campos magnéticos do Sol para coletar dados precisos. Fabricadas em titânio e outros materiais resistentes ao calor, as antenas foram projetadas para suportar temperaturas extremas e funcionar sem necessidade de resfriamento ativo. O segundo instrumento, chamado de SPC, tem a função de medir a velocidade, a densidade e a temperatura do vento solar, capturando diretamente as partículas carregadas que vêm do Sol. Para realizar essas medições com precisão, o SPC precisa ficar exposto ao vento solar, pois qualquer blindagem bloquearia os dados que o instrumento pretende coletar.
Construída com metais de altíssima resistência térmica, como tungstênio, molibdênio e nióbio, o SPC foi projetado para resistir ao calor intenso do Sol sem derreter. Agora, a segunda solução de engenharia essencial na Solar Parker envolve o uso de água como fluido de resfriamento. É claro que essa água não seria comum, por isso é usado a água deionizada. Isso nada mais é que uma água que passou por um processo de remoção de íons, o que a torna extremamente pura e livre de impurezas. Ela é importante porque não tem o risco de causar corrosão ou problemas elétricos à sonda. Embora o corpo principal da nave permaneça protegido pelo robusto escudo de carbono-carbono, os painéis solares fundamentais para gerar eletricidade precisam ficar expostos ao sol. Sem o resfriamento, esses painéis rapidamente superaqueciam e deixariam de funcionar. Para lidar com isso, os painéis solares da Parker contam com tubos metálicos de resfriamento preenchidos com água deionizada pressurizada. A água absorve o excesso de calor dos painéis solares e depois é bombeada até um grande radiador instalado na sombra do escudo térmico. Nesse radiador, o calor é liberado no espaço na forma de radiação infravermelha. A água resfriada retorna então aos painéis, formando um ciclo contínuo que transfere calor de maneira eficiente. O sistema funciona bem graças à alta capacidade térmica da água, que a torna excelente para absorver e transportar o calor. Além disso, a água é mantida sob pressão, o que não permite que ela ferva, mesmo sob temperaturas extremas. Para ajudar ainda mais no controle da temperatura, os painéis solares da Parker foram projetados para se retrair e se estender. Eles se recolhem parcialmente quando a nave está mais próxima do Sol, minimizando a absorção de calor. E por fim, a terceira solução que protege a sonda do calor são os sensores. A sonda conta com sensores estrategicamente posicionados em sua estrutura para garantir que todos os instrumentos permaneçam protegidos atrás do escudo térmico. Esses sensores ficam posicionados na sombra projetada pelo escudo térmico e têm como função principal detectar qualquer exposição à luz solar. Se perceberem uma pequena quantidade de luz, por menor que seja, imediatamente enviam um alerta ao computador central da espaçonave. Esse sistema automático de aviso permite que a Parker ajuste sua posição de forma autônoma, garantindo que todos os sensores e instrumentos continuem protegidos da luz solar direta. O software que gerencia esse processo opera de forma independente do controle humano, possibilitando correções em tempo real que são essenciais para a segurança e eficiência operacional da missão. Afinal, aqui, um pequeno mau posicionamento pode custar toda a missão. Por isso, essa automação é fundamental para manter a integridade do projeto, principalmente devido às condições extremas e às grandes distâncias envolvidas, que tornam a intervenção humana direta inviável. Desde seu lançamento, a sonda Solar Parker atingiu vários marcos inovadores. Uma de suas descobertas mais empolgantes ocorreu em 2018, quando identificou as chamadas switchbacks, estranhos zigue-zagues repentinos no fluxo do vento solar. Esses desvios podem ser a chave para entender por que a coroa solar é tão quente e como o vento solar acelera enquanto atravessa o espaço. Outro avanço importante foi a identificação de uma fronteira crítica ao redor do Sol, chamada superfície Alfvén. Esse é o ponto onde a gravidade do Sol deixa de controlar o vento solar, que passa a se mover livremente pelo espaço. Ao estudar essa zona de transição de perto, os cientistas estão aprendendo mais sobre o comportamento do vento solar e seu impacto no nosso sistema. A Parker também fez uma descoberta fascinante sobre a poeira espacial. Ao se aproximar do Sol, a sonda encontrou uma área sem poeira a cerca de 5,6 milhões de quilômetros de distância da estrela. Nesse local, o calor é tão extremo que as minúsculas partículas simplesmente se vaporizam. Isso ajuda a entender como a poeira se comporta perto de estrelas e como pode mudar ao longo do tempo. Outra constatação incrível
Veio dos estudos das partículas energéticas solares, pequenos surtos supercarregados de energia que viajam pelo espaço em direção à Terra. Essas partículas podem interferir nos satélites e até causar falhas em redes elétricas. Ao monitorá-las de perto, a Parker está ajudando os cientistas a melhorar as previsões sobre o clima espacial, facilitando a preparação para esses eventos antes que causem problemas. Por fim, a sonda capturou algo nunca visto antes, uma visão completa em 360 graus do anel de poeira que acompanha a órbita de Vênus. Esse anel é formado por pequenas partículas que circulam o Sol no mesmo trajeto do planeta. Estudar essa poeira pode trazer pistas sobre como ela se move pelo espaço e de onde vem. Tudo isso mostra como a sonda Parker não é apenas uma máquina voando perto do Sol, mas um verdadeiro marco da engenhosidade humana. Cada descoberta que ela faz, cada dado que ela envia, nos aproxima de compreender melhor a estrela que torna a nossa vida possível. Enquanto nós só conseguimos olhar o Sol de longe, protegidos por uma atmosfera que filtra sua luz, a Parker se aventurou onde nenhuma nave tinha ousado chegar. Ela desvendou camadas invisíveis, mediu ventos solares mortais e mapeou regiões tão quentes que até a poeira se desfaz. No fundo, essa missão também é um lembrete de que mesmo diante de forças tão poderosas quanto uma estrela, a curiosidade e a criatividade humanas são capazes de criar soluções que desafiam o impossível. Felizmente, a história da Parker ainda está sendo escrita, e cada órbita que ela completa nos ensina um pouco mais sobre o Sol, a nossa estrela. Ao olharmos para esses mundos tão diferentes, percebemos que nosso sistema solar é uma miniatura do universo lá fora, uma espécie de amostra grátis daquilo que o cosmos pode criar quando brinca com matéria, gravidade e tempo. É como se estivéssemos em um laboratório cósmico onde todos os ingredientes foram testados em pequena escala e, por algum capricho do acaso ou da física, surgimos nós, seres capazes de olhar para cima e se perguntar o que há além. E talvez esse seja o ponto mais bonito de todos. O universo não é feito apenas de estrelas e planetas, mas de histórias. Cada cratera, cada anel, cada atmosfera estranha é uma página de um livro antigo que ainda estamos aprendendo a ler. E aqui, nesse canto chamado Sistema Solar, temos um capítulo inteiro só nosso, repleto de mistérios, beleza e conexões profundas com tudo o que existe lá fora. Portanto, da próxima vez que você olhar para o céu e se maravilhar com as estrelas distantes, lembre-se, você não está apenas olhando para longe, está olhando para dentro da própria história do lugar onde vive. E isso, meu amigo, não tem preço. Obrigado.